Olá! Boa noite. Boa noite, fim de tarde com os passarinhos. É um horário que eles adoram, né, Fernando? Com certeza. Verdade. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer bastante, de você ter aceitado o convite, né? O Fernando Petroni trabalha com condicionamento animal, com bem-estar, né? Trabalha em criadouros, né, Fernando? Trazendo muitas informações em relação a como treinar, a como condicionar e também ajuda nas rotinas, né? Até mesmo em projetos, né? Isso. De criação de recintos, né? Porque muitos lugares necessitam disso, né? Para a ave conseguir ter um bem-estar e para ela conseguir viver da melhor forma possível, né? Então, é muito legal esse trabalho que você faz. São poucas pessoas que têm esse estudo aí e essa experiência que eu quero muito que você compartilhe. O Fernando também é um dos professores da pós-graduação de aves, né? Sim. E é um projeto que eu desenvolvi já há um bom tempo e agora já vai começar em maio e todos convidados, né, Fernando? Assim, ainda dá tempo de E fazer a vamos matrícula. falar então. Dá Fiquei... tempo de fazer a matrícula, mas depois a gente fala mais sobre a pós, né? E mas vamos falar o que a gente veio, né? Eu acho muito importante a questão a questão do treinamento das aves, né? E a gente quis focar, a gente conversou um pouco de quis focar mais nos psitacídeos, porque as pessoas têm o costume mais, né, do que mais do que passeriformes. E então a gente consegue ter uma interação e é uma interação assim muito rica, né? Dá para explorar, né, muita coisa nesses animais quando eles estão assim sendo pets, né? E precisam, assim, na minha visão, todos precisam, né, que estão de cativeiro, mas os psitacídeos em si, eles são muito envolventes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma introdução, falar um pouco por que treinar, né, a importância. Certo. Primeiro, boa noite a todo mundo. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso. Não sei se vocês estão me escutando bem. Falar sobre treinamento para mim é sempre um prazer. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer em relação ao trabalho. A gente pensou no tema aves e depois restringiu para psitacídeos por conta do cenário atual que a gente tem do mercado pet, que o grupo das aves hoje responde ao segundo maior grupo de animais pets, perdendo só para cães. Então a gente vê que tem muita ave nos lares por aí. E assim como essa demanda cresceu, também houve uma crescente de entender as necessidades desses animais e oferecer as necessidades desses animais. E dentre as necessidades, geralmente a gente pensa só qual é a melhor gaiola, qual é o melhor viveiro, qual é a ração correta, mas uma das necessidades que por muitas vezes é negligenciada é a necessidade psicológica. E o treinamento vem como uma ferramenta para ajudar a proporcionar um bem-estar para o animal, proporcionar que o animal ele entre em estado de bem-estar, né? Já que a gente vai oferecer desafios psicológicos e desafios que o animal possa interagir. E isso é extremamente necessário para a saúde mental do animal, que também tem um reflexo na saúde física dele, né? É importante que a gente entenda o que é treinar. Antes de a gente falar por que a gente treina, como que a gente treina, mas o que é treinar? Treinar nada mais é do que a gente trazer para nós um comportamento, uma relação que ocorre naturalmente, que é a relação de aprendizado. Os animais eles estão aprendendo, assim como a gente, o tempo todo, com todos os tipos de estímulo. Quando a gente treina, o nosso objetivo é controlar esses estímulos para que eu possa conseguir fazer com que o animal aprenda o que eu quero que ele aprenda. Isso é o treinamento, que a gente chama de modelar um comportamento. Por que modelar? Porque eu não consigo fabricar um comportamento. Eu consigo fazer com que o animal ele vá respondendo conforme eu modelo. Tipo, aqui, quem faz ou quem já viu o vídeo, o pessoal que modela
jarras de barro. Você tem o barro e você vai modelando. Então, conforme você coloca empenho, esforço e estímulos, no caso do jarro de barro, estímulos físicos, você modela para a forma que você quer. Então, é isso que é o treinamento. É um processo que nós, como humanos, conseguimos estabelecer na relação com o animal para modelar um comportamento de acordo com o nosso interesse. Sim. E aí existem várias técnicas e ciências que trabalham isso, esse treinamento, que seria mais inserido na psicologia do aprendizado, né? Para gente que tem um animal pet, a gente também pode chamar de educação, né? O processo de treinamento também entra no processo de educação. Educação nada mais é do que você ensinar certo e errado e quais comportamentos podem ser executados em quais momentos. E é isso que a gente faz com o animal pet. Então a gente torna o animal também mais sociável num processo de treinamento. Treinar um animal treinado não significa necessariamente um animal sociável, um animal manso. Assim como um animal manso não significa um animal treinado. O exemplo que eu gosto de dar, e vou falar com um cachorro para facilitar, é muito simples. Aquele cachorro, sabe, você chega na casa da pessoa, aquele cachorro é um amor, te cheira, lando, fica ali, sabe, aquele que não quer guerra com ninguém. Aquele é um animal manso, sociável. O dono fala, vem, ele não vem. O dono fala, senta, ele não senta. Manda ele parar de subir, ele não para. Ele é um animal manso, mas não é treinado. Assim como a gente pode ver alguns cães que o dono pode falar, senta, ele senta, deita, deita, rola, faz tudo que é para fazer. Mas é um animal que tem índices de agressividade, um animal que não convive bem com outros seres humanos. Então ele é treinado, mas não é manso. Num animal pet, num psitacídeo principalmente, que a gente quer? A gente quer os dois. Que seja um animal sociável, manso, e que seja um animal treinado, que ele tenha alguns comandos, que sejam comandos de controle, que isso vai dar uma saúde psicológica para o animal. Então, por isso que é tão importante esse tema e por isso que a gente pensou nele. E psitacídeos, porque das aves que a gente tem como pet, os psitacídeos é o que tem, acho que a maior crescente em lares são os psitacídeos, e que tem necessidades bem negligenciadas quanto às suas necessidades de comportamento social. E geralmente isso reflete em como ele interage com a gente. Então você estava falando, né? Então amansar não necessariamente o animal está treinado, né? Isso. E tudo isso que você falou, né? Do bem-estar do animal, desse comportamento que daí não gera mais tanto estresse, ele fica numa condição mais tranquila, né? Porque existe, então, uma ave dentro de um recinto ou dentro de uma gaiola, ela é limitada, então ela não consegue muito ter outros estímulos, então a gente já começa a ver alguns comportamentos estereotipados, né? Exato. Agora, uma coisa que é muito importante a gente, né, também que trabalha, eu que trabalho na clínica com esses animais, como é importante um tutor, né, que pega a sua ave. É totalmente diferente, né? Como a gente vai... então, já um exame clínico é muito menos estressante para a ave. É muito mais fácil de você né, examinar e fazer alguns outros manejos, ou até fazer algo mais, uma coleta, né? Então, também, isso, quando eu vejo o tutor e ele pergunta, e eu falo assim, você pega a ave? Não, nunca tirei na gaiola, nunca peguei. É uma consulta um pouco mais realmente estressante para a gente, estressante para a ave, para o animal, né? Então, também tem esse lado, né, Fernando? Com certeza. Eu acho que qualquer pessoa que tem um animal pet tem uma obrigação de tentar ter a maior quantidade de interação possível com o seu animal. E o que vai regular esse nível de interação? Vai regular o tempo que você tem, o comportamento social, se é um animal solitário, se é um animal que vive em bando, em grupo, tudo, porque isso vai ter a ver também com a necessidade de interação dele, e o temperamento da ave.
Porque não adianta você forçar uma interação, porque você forçar uma interação com uma ave que tem temperamento de pouca interação, você pode gerar agressividade, você pode gerar alguns acidentes. Mas se você faz isso de forma gradual, você consegue ter uma interação relativamente normal com uma ave dessa. Mas quando eu tenho esse tipo de animal que eu tenho uma boa interação, eu vou facilitar tanto no dia da consulta, né, porque vai ser um animal que já tem um certo costume, como em necessidades diárias. Por exemplo, puxa, eu queria tirar as coisas do viveiro, da gaiola para limpar. Se você tem um viveiro e é um viveiro que você entra, nossa, vai ser tenso na hora que você entrar. O animal vai ficar lá estressado, ele pode tentar voar para fugir, nisso ele sofre uma fratura porque ele colide com alguma coisa, ele pode começar a destruir recinto, pode vir para cima de você, porque tem uns pistacídeos que vão para cima, né? Então, tudo isso são cuidados que a gente tem na relação da interação direta com a ave, que a gente só vai trazer ganhos. Significa que a ave tem que ficar o dia todo no seu ombro, na sua mão? Não, mas quanto mais você conseguir, melhor, né? Até porque, pensando já no treinamento, e entra um dos porquês treinar, eu tenho que uma das coisas que para mim são mais importantes quando eu penso em treinar um animal é treinar pensando na rotina diária desse animal e na rotina futura. Por exemplo, pelo menos um animal, um pistacídeo saudável, pelo menos espera-se que vá uma vez por ano para fazer um check-up no veterinário. Sim. Se o tutor consegue ir a cada 6 meses, maravilhoso e tal, mas pelo menos uma vez por ano. Então a pessoa pensar, como que eu tiro a minha ave de casa e levo no veterinário? E o que vai ser feito no veterinário? Se eu consigo me antecipar a isso, eu consigo preparar o animal, treinando e habituando ele para poder ir para o veterinário. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou ter que tirar o animal da gaiola do viveiro. Esse animal faz isso com facilidade, depois eu tenho que colocar esse animal numa caixa de transporte qualquer e levar. Porque, se bem que eu sei que tem gente que chega já para a gaiola, mas o ideal é uma caixa de transporte e vou levar. Chega lá, o veterinário vai precisar pegar, vai precisar olhar a boca, o bico, no caso, a asa e tudo mais. Então a gente pode e precisa treinar os animais para isso. Porque aí você vai evitar um problema futuro. Se é um animal que já está com um problema e ele não tem costume de nada disso, todo esse processo pode gerar um estresse agudo que pode prejudicar muito o quadro do animal. Né? Então, eu tenho até... Pode falar. Não, é que aí eu ia encaixar perguntando se quanto tempo, assim, porque eu acho que você também faz trabalho em zoológicos, assim, de condicionar alguns animais a receber medicação, né, e coisa e tal. Sim. Assim, quanto tempo de treinamento, mais ou menos, de preparo? Vamos colocar mais esses que são pets, que estão mais em cativeiro agora. Quanto tempo, assim, um treinamento? Como que funcionaria esse esquema, um protocolo para, tipo, pelo menos abrir uma asa, tentar fazer o corte das penas, uma coisa mais tranquila para um psitacídeo? Certo. Essa acho que é uma das perguntas que o pessoal sempre me faz. De quanto tempo? O tempo é algo extremamente relativo. Mas estou falando extremamente porque é muito relativo. Vai depender muito da ave e vai depender de quanto tempo você dispõe para isso. E o tempo que você dispõe para isso é muito mais do que, eu posso passar 4 horas hoje com minha ave. Você consegue fazer as sessões de treinamento todos os dias? Se você conseguir fazer todos os dias e for 10 minutos por dia, a evolução vai ser muito rápida. Geralmente, o tempo que eu estimulo é depois que a gente ensina o primeiro comando. Depois do primeiro comando, eu consigo te falar, a gente vai gastar tanto tempo. Por quê? Não é uma ave, mas eu vou dar só um exemplo para a gente ter uma ideia. Eu trabalhei com 2 tipos de cervídeos e antílopes, né? Onde em 30 dias, eu consegui fazer, acho que foram 3 comandos. Ensinar 3 comandos em 30 dias. O outro animal, eu demorei 30 dias para que ele se aproximasse de mim a primeira vez. Então não foi nem ensinar nada. Então, assim, ensinar o primeiro comando é a maior barreira. Quando a gente tem um pet e o pet já é sociável, já interage com a gente, isso facilita. E eu vou te dizer que você ensina o primeiro comando em
se você souber o que você está fazendo, em 2 dias. Eu treinei uma calopsita que em 10 dias a gente ensinou 3 comportamentos para ela, 3 comandos para ela em 10 dias, fazendo uma sessão por dia. Então é relativamente rápido, principalmente para o citacídeo, que tem uma habilidade cognitiva com uma interação de estímulos parecidos com o nosso. E lógico, né, um filhote, né, a gente sabe, né, o condicionamento é muito mais tranquilo, né, de você mostrar, porque ele está muito mais aberto. É como o cão, né? Então ele tá ali assim com sede de só olhar para você e começar a entender, né, as questões. Isso. E uma ave que é mais, que já está mais velha, 5, 6 anos, e tem aquele condicionamento regrado, aí tem, né, deve ser, muito mais... A questão, geralmente, que eu falo assim é o quê? Eu tenho uma ave de 5 anos, né? Dependendo da ave, isso não é muito tempo. Se eu estiver falando de uma arara, vive aí 60, 70, 80 anos, né? Mas eu tenho 5 anos. E lembra que eu comentei que o animal está aprendendo o tempo todo? Uhum. Então, eu, como tutor, perdi 5 anos da vida do animal podendo ensinar o que eu quero. Quando eu começar a ensinar agora, eu estou não só ensinando algo novo, como estou combatendo 5 anos de aprendizado de outra forma. Então, a minha paciência no início vai ter que ser estratosférica. Mas depois que você ensina essa nova relação de aprendizado, a coisa anda bem melhor. Por isso estou falando, sempre essa fase inicial da primeira aproximação e o primeiro comando é a maior barreira. Depois disso, o animal entende como está funcionando e a coisa muda, né? A gente estava falando sobre ensinar comportamentos pensando no cotidiano. Aí eu separei um videozinho aqui. Oh, massa, legal. Isso aqui é de um cliente que eu tive assim que eu cheguei no Espírito Santo. É um animal pet. Eu postei até, acho que essa semana no meu Instagram. Aqui. É a Filomena. Já já eu explico mais sobre ela. Legal. Muito bem, garotona. Vamos passear. Vem. Então, a gente deu um comando simples, que era o comando entra. E a ideia desse comando, deixa eu voltar aqui. A ideia desse comando era que assim que eu desse o comando entra, ela saía de onde ela estava e entrava na caixa de transporte. Ia permitir que eu fechasse a caixa, podia transportar ela por um tempo e depois abria, chamava ela e recompensava. Então, para um animal que vai precisar ser transportado, é fundamental que você ensine, mas eu não vi nada demais, porque o treinamento não tem nada demais, não é algo especial, assim. Na verdade, é modelar comportamentos. No caso desse animal, ele entrava nessa caixinha de transporte todos os dias. Então, era importantíssimo que para ele não trouxesse nenhum problema, não fosse nada aversivo. E é isso que a gente tem que pensar. Porque eu conheço muitos animais que você vai botar na caixa de transporte, eu já vi casos de animal ter fratura na asa, porque exatamente. Então, é um animal que fica tranquilo, sem problema nenhum. Ele entendeu que o som entra, ele tem que ir para a caixa de transporte, tem que ficar lá até que você autorize que ele saia. Então, isso é muito bom. Um animal que chega assim na clínica, que chega assim, você vai visitar os seus parentes, que chega assim, você consegue que o animal, ele inclusive seja menos agressivo com as outras. Aqui travou. Tá escutando? Travou. Travou. Deixa eu chamar o Fernando de novo. Voltei? Aí, voltou. Voltamos. O que você estava falando, então? Da questão de quando...
Isso, de quando a gente treina para um animal desse, que inclusive o animal que está bem na caixa de transporte, ele chega bem nos locais. Então você tem uma possibilidade menor de, quando o animal chega lá, ele está agressivo com as pessoas, porque ele estava tranquilo durante todo o transporte, né? Mas, Fernanda, a questão é, a gente sabe que tem aves que é muito tranquila, treina e tem uma comunicação muito boa com o dono, com outra pessoa que vive. Mas chega em locais onde tem mais pessoas, ela já começa a ficar um pouco mais... fica estressada, não gosta, já tem comportamentos mais estranhos, até com agressividade, até de bicar o próprio dono, porque tem outras pessoas Sim. ao redor. Qual que seria uma técnica ou algum exemplo que você dá para uma socialização? Por que tem psitacídeos que é mais tranquilo, né, com questão de mais pessoas? É a convivência? Como que você explica isso pra gente? O primeiro ponto é aquilo que a gente comentou, tem um temperamento individual. Tem animais que eles não têm uma aceitação natural pela presença e interação de muitas pessoas. Mas eu vou pensar aqui agora que não é esse o problema, né? Porque se é o temperamento, a gente não tem muito o que fazer. A gente pode só tornar tolerável aquilo ali. Mas num animal que não tem esse problema, geralmente é a falta de socialização. E que a gente possa fazer uma habituação ao estímulo de várias pessoas, certo? Como que eu faço isso? Meu primeiro ponto é começar com uma pessoa. Além de mim, uma pessoa. Então, uma pessoa se aproxima, ela pode não chegar tão perto, ela só se aproxima. Então, opa, chegou uma pessoa. Olha só, isso é um estímulo diferente. Se tem um estímulo diferente, eu entro com uma gratificação, com uma recompensa pelo animal estar tolerando aquela nova pessoa. Que pode ser um carinho, pode ser um petisco de comida, e aí você vai ver o que sua ave gosta, né? Aí a pessoa sai, ótimo, beleza. Depois eu vou fazer isso de novo. Vou fazer de novo. Sempre, algumas vezes. Aí eu tenho duas opções. Eu posso agora chamar mais pessoas, para que agora, ao invés de uma, venham umas 3 pessoas. Elas não ficam muito perto da ave, mas agora tem 3 pessoas, ó. Carinho, petisco, tudo. E você vai avaliando a sua ave nos comportamentos que ela pode mostrar que ela está à vontade ou não. Existem os comportamentos, são os comportamentos sinalizadores, aqueles que sinalizam que antecedem uma ação. No caso da agressividade e psitacídeos, os 3 principais comportamentos que eu observo são pupila, se a pupila está dilatando, em volta dos olhos, dependendo do psitacídeo, aí vai ser branco ou não, eu começo a ver que as penas, elas ficam muito para dentro, assim, bem coladas no corpo, e posso ter uma vermelhidão. Na certo? Bochechinha, né? Fica com a bochecha a bochechinha. Então, em alguns é em volta dos olhos, outros seria na bochechinha. Esse é o segundo comportamento. E o terceiro é o comportamento das penas como um todo. Penas ou mais iriçadas, ou penas bem rentes, assim, né? Penas bem rentes é um animal que está extremamente desconfortável. Penas iriçadas é um animal que está desconfortável, mas na iminência de querer afastar. Então, se eu observo isso, o que eu faço? Eu não avanço daí. Daí eu carinho, recompenso e recolho o animal ou afasto as pessoas. Então, eu não deixo chegar ao ponto da agressão. Às vezes a gente quer ir ver até onde o animal vai. Conforme eu vou repetindo, eu vou ver que primeiro, até esses sinais aparecerem, vai ser 30 segundos. Depois é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E eu começo cada vez mais pessoas. Quando já tiver umas 5 pessoas ali, o animal aguentando um tempo bom, sem apresentar nenhum comportamento, eu faço o quê? Minha próxima sessão é uma pessoa de novo, só que eu vou aproximando essa pessoa, até a pessoa ficar bem próxima. E essa aproximação também, essa evolução ser gradativa. Quando uma pessoa estiver bem do lado do animal, aí você vai ver se você arrisca o toque ou não, vai depender do temperamento do seu animal. Se ele adora toque, arrisca o toque. Um toquezinho, recompensa, acabou a sessão. Na outra sessão, eu aumento o número de toques. Até que eu faço o quê? Uma pessoa toca e outra está assistindo.
Daqui a pouco eu vou ter umas 5 pessoas assistindo, uma vem tocar. Então o animal ele vai gradativamente aprender que a presença de pessoas não é algo que ele precisa lançar mão dos seus comportamentos agonísticos, de luta ou de fuga. É que é algo natural e que, quando ainda tem presença das pessoas, ele vai ganhar coisas que ele gosta muito. Então assim você ensina que, olha, pessoas não é ruim, na verdade pessoas é bom pra caramba. E aí ele vai aprendendo. Então o processo de habituação é mesmo. E se numa hora dessa, em algum momento ele se sente confortável por alguma coisa, vamos supor que a gente já está avançando, chega uma pessoa, chega outra, ele já está bem, mas ele tem um comportamento mais agressivo de tentar pegar, sabe, de fazer assim e tal. O que naquele momento a gente também já tem que estabelecer antes um comando que não é legal, né? Que não é que você demonstra que é negativo, né? E sempre repetir ele. Então, naquele momento mesmo com a socialização, faz esse comando negativo para ele, dizendo que não é legal. Ótimo, ótimo. É o que a gente até conversou. Geralmente a gente vê muito quando a gente está ensinando um comportamento, a pessoa usar alguma coisa para mostrar para o animal que ele fez certo. E aí tem vários vídeos que acho que o equipamento mais comum é o clicker, que é aquele que a gente aperta, faz, né? Mas aí você tem várias coisas que você pode fazer. Eu gosto pessoalmente de, assim como eu tenho o clicker, que é um negócio que marca e fala, parabéns, você fez certo, eu vou te dar uma recompensa. Eu também crio uma marcação que é, opa, você fez errado, você vai ser punido. E é bom a gente deixar claro que punição não é agressão. Punição é tudo que eu faça para diminuir a frequência do comportamento. Então, vou dar um exemplo. Eu aprontava alguma coisa quando era criança, meu pai olhava para mim. Meu pai podia estar a 50 metros de distância. Meu pai olhava para mim. Aquele olhar fazia eu diminuir a frequência do meu comportamento errado. Eu acabei de ser punido. Meu pai não encostou, meu pai não falou nada. Então, punição é qualquer coisa. Quando você está com um petisco na mão, você manda o animal, vem, ele não vem, e você abaixa a mão, você acabou de punir o animal. Então, punição e agressão são duas coisas diferentes. Claro. E aí, eu ensino uma marcação, semelhante ao que seria um clicker, eu ensino uma marcação de, você fez errado, você vai ser punido. E eu posso utilizar isso nesse momento. E é importante ressaltar, e está todo mundo bem preparado, para que se um momento desse acontecer, eu posso fazer essa marcação que ele fez errado, e o ideal é a gente não parar completamente a sessão. Então, digamos, exemplo, eu estou com o animal no meu braço, a gente já está bem, alguém chegou, se aproximou, e o animal arriscou de dar uma bicada, alguma coisa. O que a gente vai fazer? A pessoa fica no lugar, você fica no lugar, marcou que fez errado, e aí o que você faz? Você faz alguma coisa que o animal já sabe fazer, tipo, sei lá, toca aqui, aí ele toca com o bico, você marcou que fez certo e guarda ele. Se você parar a sessão, parar tudo, quando ele bica, quando ele avança, quando ele faz alguma coisa assim, você ensinou para ele e toda vez que ele quiser, ele faz isso e tudo para. Nesse exemplo que eu dei, foi o quê? Ele fez isso, tudo continuou, isso não serviu de bexiga nenhuma, você ainda pediu um comportamento, ele acertou, guardamos o animal. Esse seria o comportamento certo. Então, por isso que é importante estar bem conversado com as pessoas que vão fazer parte desse processo de habituação. Parece ser muito chato. Nossa, vou ter que combinar com o pessoal, vir aqui. Um período que você vai fazer isso, mas que vai dar qualidade de vida para você, inclusive para essas pessoas que forem te visitar, o resto da vida do animal. Então, vale a pena. Legal. Então você quis dizer, interromper naquela hora que você está dando falando que não é legal o que ele está fazendo, isso demonstra que aquilo, na verdade, é legal o que ele está fazendo, né? Isso, o que acontece? Né? Porque você está falando assim, não, e aí você para, tipo, ou você fica nervoso, você fala assim, nossa, tentou bicar, então vamos parar aqui. E então ele entende que aquilo ele pode continuar fazendo. Exato. Por quê? E essa é uma parte importante de que a gente vai falar hoje. Assim como punição é tudo aquilo que eu uso para diminuir a frequência do comportamento, recompensa é tudo que eu uso para aumentar a frequência do comportamento. Então, se eu quero que aquele comportamento ocorra mais vezes, eu recompenso. Se eu quero que ele ocorra menos vezes, ele tem que ser punido. Beleza? Só que tem
4 grupos de estimuladores que eu posso usar como recompensa e punição. O mais conhecido é o grupo do alimentar. Certo. Petisco. Mas como que eu vou usar um petisco como punição? Sei lá, quando eu era pequeno eu falava, se você falar palavrão, eu vou botar pimenta na sua boca. Não sei, mas como citacídio não vai servir. Mas, beleza. Então eu tenho o grupo alimentar, dos estimuladores alimentares. Só que eu também tenho o grupo dos estimuladores sociais. Então, se eu faço carinho e interajo com o animal, qualquer coisa nesse campo de interação e carinho, ele pode ser utilizado como recompensa e punição. Eu também tenho o lúdico, que é o quê? Principalmente brinquedos e brincadeiras. E tem um ambiental, que é o quê? Estímulos do ambiente. Então, quando eu tô trabalhando com animal, eu tô tendo um estimulador social, que é a interação com uma pessoa externa. Ele não está gostando, então é aversivo a ele não gosta. Ele ameaça, e isso eu acabei de fazer o quê? Eu tirei o que ele não gosta. Então isso é um reforço negativo. Negativo porque eu tirei o estímulo. Então nesse momento eu reforcei. Eu reforcei o quê? O comportamento de ficar. Então, por mais que eu falo, não, eu estou guardando ele e ele perdeu a chance de brincar comigo. Será que ele vai entender que ele perdeu a chance de brincar ou que aquilo que incomodava ele não está mais lá? O que você acha que vai pesar mais para ele? Com então certeza. A gente tem que ter isso em mente. A gente pensa na gente. Você agora, tipo, igual o pai, né? Vai de castigo lá e fica lá, né? Exatamente. E só vai e talvez estimular, talvez você fazer o ave fazer novamente isso, né? Com certeza. E quando a gente fala, existe aquela coisa assim, a ave gosta mais de homem, a ave gosta mais de mulher, porque a ave é fêmea, é macho, né? Existe muito isso, a gente vê muito na clínica, não, odeia a mulher, não chega, né? Essa distinção, né? Eu queria que você falasse um pouco também pra gente. Sim, algumas espécies possuem essa capacidade de identificação de gênero e uma preferência de gênero. Isso realmente existe. Não são todas as espécies, mas em citacídeos eu posso dizer que é a grande maioria, certo? Ainda não há uma explicação ainda fantástica, pelo menos eu desconheço uma explicação científica que para todos os animais de como é essa capacidade, mas sim, já se entende que há essa capacidade do animal de identificação de gênero e de preferência. Mas isso pode ser suavizado com um trabalho de treinamento e habituação. Porque o que a gente tem que ter ideia é que nem sempre eu posso fazer o animal amar aquilo que está acontecendo. Mas é o ideal como tutor que eu faço que ele tolere aquilo, que eu ensino que aquilo é tolerável. Certo? Por quê? Isso vai trazer saúde psicológica para o animal. O que você prefere? Que o animal entenda, nossa, eu não gosto disso, mas tá lá, não me incomoda, eu caio ele lá e beleza, vida que segue. Ou é tipo, caramba, tá lá, vou me debater, vou vocalizar, vou pegar a vasilha e jogar fora, quebrar aquela vasilha de porcelana maravilhosa que meu dono acabou de comprar, e aquela coisa toda. Então, eu tenho que ter essa ideia. O animal pode ter essa percepção e eu posso trabalhar desde filhote a aceitação a várias pessoas. Então a ideia é, desde filhote é mais fácil trabalhar isso. Faz mais pessoas dar papinha para esse animal, tipo, o animal tá, sei lá, pegando 3 papinhas por dia, sei lá, uma vez deixa uma pessoa diferente, então você dá 2 papinhas e uma pessoa diferente dá a 3ª papinha, de preferência sexos diferentes e tudo mais, então tenta ir habituando. Quando o animal começar a empenar, que você começar a passear, leva para casa dos outros, leva a gente em casa, e sempre isso. Pequenas interações em relação a tempo, várias vezes. O animal se habitua e ele vai ou gostar ou tolerar. Mas existe sim essa possibilidade. E os psitacídeos, assim, escolhem também, né? Tem uma preferência por alguém, fica mais à vontade com uma pessoa, por mais que tenha essa questão de ter várias pessoas na casa que também interagem, que ele vai e não vai, né? Isso é extremamente normal para qualquer ser vivo que se relacione com outros seres.
A gente fica mais à vontade com certas pessoas. É tipo, você, por exemplo, você é mais à vontade para conversar sobre determinada coisa com sua mãe, ou com seu pai, ou não, com seu irmão, ou com sua amiga, e por aí vai. Então, é a mesma coisa. E não só que o animal, e isso é muito legal, não é só o animal ter essa percepção de quem ele fica mais à vontade. Ele tem a percepção de, dependendo do tipo de atividade que ele vai fazer, ele prefere um ou outro. Então, geralmente, dia a dia, ele pode preferir fulano de tal, mas ele prefere que outro fulano coloque a comida. Aí você, nossa, eu não entendo por quê. É porque o outro fulano, quando coloca a comida, ele sempre coloca uma coisinha a mais, ele sempre graceja mais. Então, ele tem essa, o animal, o psitacídeo, ele tem essa capacidade de separar as pessoas e o tipo de ação e interação que ele está tendo, certo? Legal. Uma coisa também que o pessoal, eu anotei algumas coisinhas que o pessoal me pergunta bastante, que a gente pode ir falando, questão de lugares, né, assim, de ambiente, né? Quando você tira o animal do ambiente que ele costuma ficar e coloca ele em outro lugar, por mais que seja muito mais satisfatório, tem um lugar maior, tem mais, tem mais brinquedos ou coisa para ele interagir, isso, aquilo, existe um tempo, dá para perceber que esse animal ele fica um pouco intimidado, não consegue se adaptar, por mais que seja um lugar assim. Como que é essa interação de mudança de local também? Ótimo. Psitacídeos, de maneira geral, são neofóbicos. São animais que têm receio do novo. Por mais que eles sejam, é meio contraditório, porque o psitacídeo também é um animal curioso, né? Então, como um animal curioso, é um animal neofóbico. Ele tem curiosidade, mas ele tem uma certa aversão a tornar rotina aquilo que é novo. Então, o ideal seria, eu quero levar ele para o novo ambiente. O ideal seria eu conseguir tirar esse animal alguns períodos do dia e passar ele esse período, sei lá, eu tenho como passar 20 minutos com ele no novo viveiro ou na nova gaiola. Eu levo para lá e eu vou interagir com ele, tipo, eu sou a coisa que você já conhece, então interage comigo e vai se habituando. Quando você vai levar um animal para o novo ambiente, o ideal também é que você leve algumas coisas que ele utilize muito. Ou um brinquedo, ou um galho, isso vai ajudar. E há uma técnica que geralmente a gente utiliza em zoológicos e criadouros, que é toda vez que eu vou botar um animal num viveiro novo, eu prefiro colocar à noite. Né? Eu coloco à noite, ele dormiu lá, quando ele acordou ele já está no novo. Isso ajuda também no processo. Então é a dica também que a gente dá. Vou colocar gaiola nova, colocar no viveiro novo, levo à noite e já coloco alguns ambientes. E se possível, de manhã, o mais cedo possível, vai lá interagir com ele, dar algumas coisas que ele gosta, enche o local com enriquecimento ambiental, que ele tenha algum tipo de interação e curiosidade, que isso vai ajudar ele a se adaptar. E em relação à instalação, ele vai evoluindo bem mais rápido do que o esperado. Mas sim, ele não vai ficar normal no primeiro dia. São muito metódicos, né? Sim. Você começa a fazer uma coisa, ele segue aquilo, quando sai, Nossa Senhora. Parece que acabou, não se adapta, Exatamente. é difícil. O mundo acabou. Você compra, tem uma cliente, eu comprei a maior gaiola que eu pude, coloquei todo o meu dinheiro ali, maravilhosa, gigante, não entra, não faz, ele quer tentar, eu coloquei a velha no canto, ele vai lá na velha, tenta entrar na gaiola velha. Então, assim, eles costumam mesmo ser bem metódicos nessa coisa e seguir mesmo o que foi o que foi regrado. Exatamente. Né, que é justamente isso. O medo do novo, né? O receio do novo. O medo do novo, né? Que a neofobia. É muito interessante. E a questão que você falou do sono, né? Existe assim, na natureza a gente sabe que nem todas as aves, elas né, termina o dia
nesse fotoperíodo, eles não conseguem normalmente, as aves de vida livre, elas não dormem, né, frequentemente, com sono constante, coisa e tal. A gente sabe que na natureza elas têm até mesmo, muitas dormem muito pouco, porque até mesmo fica em corte, né, para tentar, conseguir acasalar, enfim. Tipo a fragata, né? Ela fica voando o mar e ela dorme, né? Planando em voo um tempo, então nem para em terra, em solo ou empoleirada para fazer esse sono. Mas nesses animais, os psitacídeos de cativeiro, você percebe, a gente já percebe em estudos, falam que eles, lógico, né, tem um sono muito mais profundo, né, porque não tem nada, nenhum agente externo que consiga, né, fazer com que ele não tenha uma calmaria e relaxar. Mas isso pode atrapalhar uma ave com estresse, ou na hora de um treinamento, ou a ave... O psitacídeo, ele indica, tô com sono? Como que... Sim, primeiro que é um ponto importante que a gente tem que falar, que o animal ele se habitua à rotina da casa e tudo mais, então é importante que você estabeleça um fotoperíodo para o animal, então que ele tenha um tempo para dormir e tudo mais. Um dos problemas que a gente tem, que é um dos motivos que pode levar, por exemplo, a síndrome de arrancamento de penas, é um fotoperíodo não correto para o animal, ele não consegue descansar. Então, isso é um ponto. Se eu tenho um animal que não descansa, é um animal que não vai ter uma atividade cognitiva e física muito boa, o que vai atrapalhar no processo de treinamento. Além ainda do fato de que o animal, quando ele está com sono, você vai ver que ele vai começar a ficar disperso. Tipo, às vezes com sono ou também sem vontade de treinar, ele vai ser aquele animal que você vai estar tentando estimular e ele vai estar parado assim, olhando para o nada. Como eu brinco, ele está em Nárnia, né? Ele está ali no mundinho dele e ele está parado. Então o animal ele vai começar a fazer isso, aí que ele vai começar a dar umas flocadas de pena e se balançar, ajeitar. Tudo isso é tipo indicando de não estou muito afim, não estou muito afim. Geralmente a gente tenta parar o treino. Pode chegar a acontecer da pessoa insistir tanto que o animal lançar a mão de uns comportamentos de bicado ou de avançar, porque, não tô afim, não quero e tudo mais. Então, você identifica isso e respeita essa necessidade do animal. Mas, eu só consigo treinar à noite? Beleza. Tem a calopsita que eu treinei, que às vezes eu chegava em casa 3 da manhã, eu acordava ela, ia lá, fazia a sessão de treinamento, a sessão de treinamento não era tão boa, mas conseguia fazer alguma coisinha e pronto. 10 minutinhos com o animal e já devolvia ele, certo? Então, é possível treinar à noite. O único horário que eu tenho o animal vai se habituar a isso. Ele vai entender que à noite, quando você chega, é hora da atividade. O problema vai ser se você parar de fazer essa atividade à noite. Aí, caramba, cadê? Nossa. Né? Aí também você tá escravo, né? É isso aí. Por isso que eu gosto de fazer sessões de treinamentos em horários totalmente diferentes. E às vezes eu tento fazer de início 2, 3 sessões, bem curtinhas, em horário diferente. Daqui a pouco eu tiro uma, tiro outra, coloco a outra e tudo. E trabalho com isso para o animal saber que ele nunca sabe exatamente quando é. Isso ajuda muito. Bem bacana. Aprender uma ave a falar, a vocalizar, você ensinar alguma coisa para ela. Como, vamos falar um pouco, queria que você desse exemplos, vamos supor, mais as araras, tipo um canindé, vamos exemplo, uma macaco ou uma cacatua, que a gente sabe que, né, que ela é muito mais fácil e ágil nessa questão, mas queria que você desse alguns exemplos de como treinar, quais são mais adaptáveis, quais são, porque tem umas que só ficam, né, falando coisas muito jogadas, né? Elas não... Parece que não evoluem, né? Como fazer essa evolução? Os animais que mais falam, assim, que são mais comuns, mais fáceis da gente adquirir e ter, aí eu botaria... Nessa relação, é bom para falar e é mais fácil ter, é o papagaio verdadeiro,
Sim. Então, a aquisição é relativamente mais fácil, o custo não é tão alto, é um animal que tem uma boa capacidade, mas é importante entender que a capacidade da fala é individual. Então, a espécie tem predisposição, mas você pode comprar um papagaio verdadeiro que nunca vai falar nada. Nada. Né? Não fique chateado. É a vida, é assim mesmo, né? A gente também vai ter as cacatuas que falam bem. O papagaio do Congo também é um animal que consegue falar muito bem mesmo, né? Já vi as calopsitas também falando um pouco, mas ainda acho que a arara talvez fale algumas palavrinhas assim. A arara não é muito de falar. E também a questão de falar ocorre muito pelo que a gente chama de aprendizado por observação, né? A gente pode tentar estimular mais? Pode, né? Mas é muito difícil você conseguir dar o start inicial para o animal falar. Isso eu nunca presenciei, nunca fiz nenhuma técnica que existe. Não, essa técnica é para fazer falar. Depois que ele fala a primeira vez, a gente consegue capturar o comportamento, que é uma técnica chamada técnica de captura, e agora replicar isso para falar outras palavras. Mas falar a primeira vez é aquele indivíduo. E a técnica, assim, ele faz o aprendizado por observação. Então, o ideal seria você esperar o animal falar a primeira vez, e depois que ele falou a primeira vez, toda vez que ele falar, você fazer a marcação e entregar. Fazer a marcação e entregar uma recompensa. Depois disso, você começa a o quê? Você falar a palavra, sei lá, eu quero ensinar depois a palavra pai. Aí eu falo pai, aí eu marco e entrego. Pai, marco e entrego. Pai, marco e entrego. Depois eu fico um tempo em silêncio. Geralmente, ele tenta repetir, porque ele está ansioso para ter, e aí se ele repetir, você marca. Aí quando ele repetir, você marca e entrega muita recompensa, que ele, caramba, é muito bom falar e tudo. Aí você consegue estimular, mas eu botaria aqui como a principal espécie mais fácil de adquirir em termos de custo e de capacidade de fala é o papagaio verdadeiro. Sim, papagaio. Depois seria o papagaio do Congo, que ele também tem uma capacidade muito boa de falar, só que o preço é um pouco mais elevado, né? E depois as cacatuas, as cacatuas também aprendem a falar bem. Aí depois viria arara e calopsita, né? Em termos da capacidade legal de fala. Né? E é algo que todo mundo quer. É, verdade. Eu vi agora aqui que passou a Natasha, né? Ela perguntou a diferença entre macho e fêmea para aprender a falar. Tem, não tem? Como que a gente percebe essa variação? Pessoalmente, eu nunca acompanhei uma diferença significativa para aprender a falar. De verdade, na minha experiência profissional, eu nunca vi diferença. Mas há quem diga que as fêmeas são mais predispostas a falar do que os machos, principalmente em papagaios. Mas já estou falando, na minha experiência, eu nunca vi uma diferença que vale eu falar, não, realmente as fêmeas falam mais do que os machos. Então eu acho que ou eu tenho que ter mais experiência ou eu tenho que ter mais contato com esse povo aí, porque eu realmente nunca vi diferença, não. Eu também não conheço, assim, porque também conheço várias fêmeas que não falam. Nunca falou. E o macho que tá junto não para. De papagaio. Então assim, Sim. É bem que você falou, né? Eles também têm a característica muito individual, né? Sim, sim. Tem o comportamento, né? Que a gente estava falando, que você comentou, né, nas nossas conversas. Nasce da mesma ninhada, irmãozinhos. Um é super tranquilo, o outro é super estressado, chatinho. Exatamente. Não adianta. É o temperamento individual. É o temperamento individual, né? Então isso... Foge um pouquinho do que a gente estava falando, mas eu acho que é algo importante que eu tenho que falar sobre, já que o ponto principal é o treinamento.
Claro. as pessoas entenderem como funciona o treinamento. A espinha dorsal, tipo, independente do animal, independente da recompensa, o que você quer treinar, um treinamento só vai funcionar se todas as vezes que você fizer uma sessão, que você fizer um trabalho de treinamento, você seguir uma linha simples, que é: eu peço um comportamento, o animal executa um comportamento e isso gera uma consequência. Então, em termos práticos eu peço para a minha calopsita subir no meu dedo. Eu pedi. A calopsita pode fazer duas coisas: ou subir no dedo, ou não subir. Se ela sobe no meu dedo, a consequência é a recompensa. Se ela não sobe no meu dedo, a recompensa é uma punição. Se você faz isso todas as vezes, a chance de sucesso é gigantesca. O problema de quem tenta treinar seu próprio animal é não fazer isso. Vou dar um exemplo com cachorro, porque quem tem cachorro vai se enxergar nisso agora. As pessoas querem, todo mundo quer treinar o cachorro para sentar. Aí ela fala: senta. Aí o cachorro não senta. O que a pessoa faz? Fala de novo: senta. Então, ó, eu pedi comportamento, o cachorro expressou o comportamento que não queria. Ao invés de punir, eu pedi o comportamento de novo. Aí eu fico isso: peço, ele não faz, peço, ele não faz, peço, ele não faz. Então, se você faz, peço, não faz, é punido. Punido pode ser o quê? Recolho a recompensa, me afasto. Já ensinei para ele que se eu faço não, significa que ele errou. Não importa. Mas você tem que fazer isso. E com psitacídeos, isso tem que ser muito bem trabalhado. Porque você vai fazer: vem. Aí o papagaio não vem. Vem, não vem. Vem, não vem. Amanhã você faz de novo. Vem, não vem. Ele aprendeu que, na verdade, ele que te treina. Ao invés de ser: olha, quando eu peço, ele vem e eu dou uma semente de girassol, na cabeça dele é: quando eu quero, eu chego perto e ela me dá uma semente de girassol. Então, ao invés de ser quando você pede, é quando ele quer. É, né? quando ele quer, Então, isso é fundamental que a gente entenda quando a gente vai treinar. E um psitacídeo que tem uma capacidade cognitiva maravilhosa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Thaís também está perguntando, Fernando, dê exemplos de punição. A punição que eu mais uso, e para mim é a que mais funciona, é a punição negativa física. O que isso quer dizer? Eu retiro a minha presença do ambiente. Então, eu peço, o animal não faz, eu paro de interagir com ele. Eu dou um passo para trás, conto 5, 10 segundos e volto e interajo. Porque quando você se afasta, você tira o animal do campo de visão e tudo mais, ele entende que acabou a interação. E ele, putz, perdi, droga, caramba, virou, tem outra oportunidade. Então, essa para mim é uma das condições que mais funcionam, certo? Tem muita gente que fala: eu vou dar um peteleco no bico, vai doer seu dedo, beleza? E às vezes você vai ensinar para o animal que a interação agora é física. Então, se você interage fisicamente com ele, ele também interage fisicamente com você. Só que ele não dá peteleco, ele dá bicada, né? Tem gente que gosta de jogar água. Eu não gosto, porque você ensina para o animal que borrifada de água é algo ruim. E quando você vai dar um banho, o animal fica louco. Tem gente que gosta de jogar a latinha com um negócio que faz barulho. Então você ensina seu animal que ele tem que ter medo de barulho. Quando chegar na época de festa junina, de final de ano, tá as aves se debatendo dentro da gaiola porque tem fogos estourando. Mas você ensinou que barulho é algo ruim. Então, o time out, para mim, é a punição que todo mundo deveria utilizar, certo? Eu acho que isso é o maravilhoso. E sempre funciona. E Fernando, a questão também de você sempre repetir a mesma repressão, vamos dizer, né? Porque cada hora você fala assim: uma hora você dá um tapinha no bico, outra hora você se afasta, outra hora você não dá recompensa, também ele vai ficar totalmente, né? Parou por aí, não parou? Será que tentou interagir? Né? Eu acho que dá essa confundida também, né? E tem uma coisa que a gente faz no treinamento chamada alternância. É algo que eu inclusive aprendi com o Rodrigo Marques. Né? Eu fiz um curso de treinamento de cães que eu queria aprender umas técnicas novas para treinar silvestres. Aí ele ensinou algo chamado alternância, que eu achei fundamental e psicologicamente é extremamente saudável. Quando o animal começa a errar, ao invés de eu estar sempre punindo,
eu peço que ele faça algo que ele já sabe fazer. Então, tipo, ele tá errando, aí eu peço algo que ele sabe fazer. Caramba, quando eu faço certo, eu ganho recompensa. Você mantém o animal motivado, isso geralmente faz com que ele reduza os erros, beleza? E punir comportamentos agressivos nunca funciona, beleza? Se o animal está sendo agressivo, entenda por que ele está sendo agressivo e corte a fonte que estimula a agressividade. Porque você não corrige, né? Sei lá, é como você falar, tá tendo um vazamento de água, então eu vou fechar o registro e acabou. Só que quando você precisar de novo, você abrir o registro, o vazamento continua lá. Então, entenda por que a agressão e corte a origem da agressão. Você repreender e punir só vai piorar a coisa, e você punir excessivamente o animal pode fazer com que ele entre num estado de hesitação. Fica um animal que hesita para fazer tudo, muito assustado, e aí ele pode se machucar ou pode tentar agredir pelo susto. Então, alternar o comportamento errado para o certo é o mais indicado. Eu acho que vai terminar já 1 hora. Vou desligar e a gente já volta. E continua. Beleza, acho que eu ainda tenho tempo pra gente falar. Opa. Nem que na volta eu mostro pelo menos mais uns 2 exemplos de treinamento, a gente discute um pouquinho. Vamos, e aí a gente abre para algumas perguntas. Tá bom. Tá? Até daqui a pouco. Até. Oi. Estamos de volta. Ai, é tão gostoso, nossa, por mim ficaria até... Não é? É um assunto bom demais. É bom demais, nossa, muito, muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei, Fernando. Certo. Coisa que acontece bastante na clínica, né? Todo mundo fica fica querendo saber. Eu nunca tirei minha ave vamos supor, periquito australiano, né? Tipo um lore, alguma coisa desse tipo. Mas sempre ficou na gaiola. Como que eu faço e ele não sai de jeito nenhum? Eu deixo a gaiola aberta, já tentei puxar, ele volta para a gaiola. Como para condicionar esse animal a começar a interagir? Faz anos já que ele vira, que ele tá naquele ambiente. Ótimo. Qual que é a dica que você dá, assim? Melhor do que dica, eu vou meio que ensinar um passo a passo do que eu faria, certo? O que eu faria? Ensinaria esse animal que a gente chama de target, que é um alvo. O que é isso? É um local que o animal tem que ir quando eu peço. Aí tem gente que usa o dedinho, tipo, vem até meu dedo, encosta o bico. Tem gente que usa bastão, caneta, antena, não importa, beleza? Eu vou ensinar isso com o animal na gaiola. Então, onde eu colocar na gaiola, ele tem que ir lá tocar. Tocou, eu marco e entrego recompensa. Eu faço isso várias vezes. Tá. Quando ele está ótimo, eu começo a trazer o target para a porta. Ele continua perto da porta, não sai, toca. Fiz isso várias vezes. Eu vou posicionar um galho, um puleiro qualquer na porta para que o animal possa fazer o quê? Ele possa se apoiar e sair. Então, antes a porta... Deixa eu pegar meu celular aqui, que ele é a porta agora. Então, antes eu fazia aqui na porta. Aí agora eu vou e posiciono perto, onde ele vai se empoleirar na porta e se esticar e tocar no target. Marca e entrega. Depois eu vou botar um pouquinho distante. Então agora ele vai ter que botar o pé aqui, ó, no puleiro que eu coloquei. E começa a afastar ele da gaiola. Depois eu faço isso até ele estar uma distância boa, meio metro. Eu começo a fazer o target com ele só andando nesse puleiro. Ele vai começar a interagir fora da gaiola. Ela tá perto, tudo. E depois eu posso começar a ensinar o quê? Bota agora um puleiro paralelo. Então eu tinha um... Ele tá aqui, né? Só vou fazer assim agora. Então eu tenho um que ele tá aqui interagindo, boto o outro. Por quê? Eu coloco o target aqui. Ele vai ter que sair desse puleiro para esse. Eu começo a movimentar ele. Posso usar a minha mão. Entendeu? Posso ensinar ele a subir na mão. Toda vez que ele subir na mão dentro da gaiola, eu marco. Depois eu faço o quê? Que é outra opção. Ele subiu na mão, eu conto 2 segundos, marco. Eu conto 3 segundos, marco. Ele começa a entender que ele tem que subir na mão e esperar 30 segundos para poder marcar. Nesse meio tempo eu faço o quê? Agora, subiu, eu movimento a mão, marco. Movimento, aumento o movimento e tiro. Então eu ensino para ele gradativamente
a sair da gaiola sem que ele perceba. Ele, na verdade, ele vai estar percebendo, óbvio, que ele está saindo da gaiola, mas não vai ser algo abrupto, assim, não vai ser algo tão ruim. E importante você faça isso em algum cômodo ou local que seja tranquilo, que de preferência não tenha janelões de vidro, portas de vidro e quase não tenha móveis, algo que ele possa bater. Porque se acontecer de ele se assustar com alguma coisa e ele sair voando, pistacídeos não enxergam vidro como a gente, então ele pode colidir contra o vidro e ter um acidente, ele pode colidir contra algum móvel, um ventilador, alguma coisa assim. Então, a saída, ao invés de ser boa, você vai ter traumatizado a saída toda. E não force uma saída longa, tipo que o animal voe, que ele faça não sei o quê, porque se o animal ele passou tanto tempo dentro da gaiola, ele não tem a musculatura ainda bem desenvolvida para fazer grandes voos. Significa que ele não vai bater nada de asa? Vai, mas para ele vai ser um cansaço muito grande. Então, eu faria dessa maneira. Eu acho que eu até vi quando eu comecei a comentar sobre isso, a Estela, que eu tô dando uma dica para o treinamento das calopsitas dela, tá fazendo para os animais, e tá aí, ó, tô fazendo, tá dando super certo, então é algo que de fato acontece. Então, eu faria assim. Nossa, isso é ótimo, porque é uma coisa que todo mundo mesmo, a maioria das pessoas, queria tanto que saísse, mas já tentei e não sabe, como proceder, né? Porque Sim. e muitas dessas pessoas, essa ave já vem de um outro proprietário, né? Que ficou com a ave, não consegue mais ficar, e fica para mim, não, eu te dou a ave nunca se interagiu, ficava ali sozinha, Sim. e aí a pessoa quer começar assim, a interagir. E ela já tem aquele costume, né? Então, então isso é uma dica bastante preciosa, assim. Achei muito, muito legal. Deixa eu ver mais alguma coisa. A questão que a gente vê bastante também, quando eles estão comendo, ou né, principalmente as araras, estão comendo, tá ali com o pote, e aí de repente ela pega, come, vem e começa a ficar e joga tudo. O que dá para você? Qual que é o sinal? O que você dá para fazer também? A que eu tenho aqui, né, que eu adotei, eu tenho que amarrar tudo, né, deixar tudo muito firme, porque ela é detonadora de... Infelizmente, não há muito que se possa fazer, beleza? O que a gente pode tentar fazer é o quê? Se um animal que tem algum nível de interação com a pessoa e você gosta, você está sempre ali com ela quando ela está comendo, ela fez isso, você sai. Você ignora, você pune ela. Aí você tem que ter a percepção, né? E aí entra um estudo de comportamento e de conhecimento do animal que você tem para saber se o fato de você sair está sendo interpretado como uma punição ou como uma recompensa. Beleza? E o ideal seria evitar errar. Então, prender muito bem a vasilha. Existe uns tipos de adaptação que se fazem, porque aí vai depender do tipo de vasilha que você utiliza e tudo. Geralmente tem um arco, e o arco você encaixa a vasilha dentro, né? Tem um tipo de adaptação que o pessoal já está fazendo neles com ferro, que ele vem tipo uns ganchinhos. Então, você bota ali e prende a vasilha. Então, é algo que pode ser feito, né? Mas o ideal seria, o animal tá terminando de comer, eu pego aqui, entrego uma recompensa, ou então faço um target para ele vir para cá e eu tiro o pote e levo o pote embora. Eu não deixo ele errar. Sim. Então, com o tempo, ele começa a perceber que não tem mais o pote. E aí eu posso deixar um pote bem preso mesmo. É um pote que vai ficar sempre lá. Então, quando ele tentar errar, ele não consegue. E aí você faz isso e isso pode reduzir esse comportamento. Mas é um comportamento chato. É um comportamento chato, mas tipo assim, também parece, denota assim que quer também, às vezes, chamar a atenção, né? Sim. Né? É uma questão de chamar a atenção. Exato. Então, se é isso, e ele joga no chão, e você vai lá e pega o pote, você recompensou. Então,
É o que eu estou falando, geralmente sair é a melhor opção. Tipo, se é por atenção, ele está perdendo a atenção. Uhum. É Interessante, algo... muito legal. Deixa eu ver aqui mais. Se quiser, eu posso mostrar. Ah, mostra, pode mostrar Ó, então. Eu achei esse vídeo bonitinho. não é meu. Tá. Esse vídeo que eu vou mostrar não é meu. É um vídeo que circulou muito na internet e milhões de pessoas me mandaram. E eu acho que é bem legal para mostrar a aplicação do condicionamento como um enriquecimento ambiental, como brincadeira. Beleza? Vamos lá. Não sei se você já viu esse vídeo. Deixa eu ver. Do jogo de basquete. Então ele deixa uma bola, Que legal. o que conseguir pegar e colocar na cesta é recompensado. Ai, Então, que demais. né, o princípio é o mesmo. Um comportamento é solicitado, ele é executado e é recompensado. Então, a ave, o pistacídeo que conseguiu pegar e colocar a bolinha na cesta é recompensado. Isso é um estímulo físico, mental, e é uma atividade bem bacana. Você pode fazer, você tem uma ave só, pode fazer isso com uma ave só. Né? Mas eu acho uma aplicação bem legal que muito legal. Esse vídeo representa bem o quanto você pode usar o condicionamento como uma ferramenta de enriquecimento. Aí, tem uma outra coisa que eu já passei por alguns clientes, eu acho que esse é um dos que eu mais gostei de trabalhar, que o resultado foi assim, maravilhoso. Eu fui chamado por uma família para trabalhar com uma arara, uma canidé, a Amora, porque a Amora já tinha quase 2 anos de idade e não subia na mão de ninguém. Quando tentavam colocar ela na mão, no braço, ela bicava, ficava agressiva. Só que a Amora era um amor. Não, a Amora, eu tenho um vídeo dela, vocês terem ideia, o primeiro dia que eu fui. Beleza? Primeiro dia que eu fui visitar o animal. Deixa eu mostrar um vídeo. Para quem tem arara, sabe que nem sempre as araras são esse nível. Primeira interação com uma pessoa totalmente de fora. Foi assim. Então ela, um amor carinho, ó, pupila boa, bem branquinho, tudo normal, mostrando que era um animal bem confortável com a interação. Né? Só que tinha esse problema. Os proprietários até então, eles nunca tinham tido uma certa necessidade de botar no braço, sempre foi assim, quando ela quiser ela sobe, só que deu 2 anos e ela nunca subiu. E agora, como eles queriam, não acontecia. E foi aquela preocupação, como que a gente faz, como que a gente faz, como que a gente faz. E aí a gente fez alguns testes nela e eu percebi que um dos principais fatores que faziam com que ela não ficasse à vontade no braço, isso acontece para vários pistacídeos, era a falta de desenvolvimento de equilíbrio. Porque ela não tinha acesso a puleiros móveis. Todos os puleiros que ela tinha acesso eram fixos. Então, o animal que passou 2 anos sem o desenvolvimento de um centro de equilíbrio bom. E por mais que a gente queira, a nossa mão não é firme. A gente balança assim, a gente balança. E se o animal não tem o equilíbrio bem desenvolvido, não tem costume, não fica confortável. E por isso ela bicava, tipo, não, eu não quero esse estímulo, eu não quero esse estímulo, eu tenho medo. Né? E aí a gente fez um trabalho substituindo a parte, adicionando alguns puleiros móveis e trabalhando com alguns comandos. Foi o comando dela vir, se aproximar da mão e receber recompensas com isso. Então a gente ensinou uns 2 comandos, né? E aí a gente chegou a esse vídeo aqui, que eu acho que foi na 2ª semana ou 3ª semana de trabalho. Legal. Foi esse vídeo da Amora, cadê? Ô, Carol! A primeira vez que ela subiu no braço dele. Oh, que demais, que bonitinho. Ele tirou o óculos, aí ela se assustou um pouco, quer ver? Ó? Ela se desequilibra. Ô, Carol! E ele foi a loucura, tipo, meu Deus, Imagina. Primeira vez subiu no braço, aquela emoção, aquela coisa maravilhosa. Só que ainda assim, um animal totalmente desconfiado. Se você olha as penas dela, as penas estão bem para baixo. Então, o animal está mostrando sinais de comportamento de, não estou confortável. Então, a interação aí teve que ser o quê? Rápida. A gente fez isso, teve essa interação, aquela coisa toda, agora vamos deixar ela sair.
Então, foi o que teve todo esse novo estímulo para ela, só que logo acabou. Então, opa, não foi tão ruim assim. E aí experimentou, né? Deu aquela experimentada. Exato. Teve uma oscilação, mas ela vai querer voltar, né? Vai ter a vontade, porque foi positivo. Uma semana depois, olha a diferença nela. Bem à vontade, já ensinando um outro comportamento de sovaco, que é para ela abrir as asas. E para quem precisa fazer algum tipo de inspeção, é maravilhoso. Você vê que as penas já estão bem mais confortáveis. Então o animal já começou a apresentar o quê? Conforto. Já não é mais só subir no ombro, mas é no braço todo. Então, muito brincando. Legal. Né? E aí a gente recebeu, inclusive, quer ver, eu tinha foto dela aqui, ó. A foto dela já de fato na mão. Ele podendo pegar e tudo mais. Que até bonitinho. que um dia, acho que 2 meses depois, eu recebi uma foto para mim que foi uma foto muito emocionante de receber dele, que foi essa aqui. Nossa, ele agora com o cachorro. Com ela no braço, com o cachorro, ela é extremamente confortável. E aí a filha começou a me relatar que agora ela também conseguia pegar no braço e outras pessoas da família. Então, um comportamento muito simples, que a gente não dá valor, porque a maioria de nossas aves vem na mão e tudo mais, mas o comportamento simples, que era de não ficar no braço, mostrou que precisava alterar alguma coisa na rotina do animal, alguma coisa na estrutura. A gente ensinou comportamentos que ela já sabia como se locomover, levou para o braço e em 2 meses a qualidade de vida desse animal deu um salto enorme, inclusive com a qualidade de interação entre os tutores e o animal. Então, o condicionamento também traz essa ferramenta de bem-estar e essa ferramenta de melhoria de relação. Legal. Então, muito isso bom. É saudável, maravilhoso. É maravilhoso, é saudável, né? Com certeza. Né? Eu acho que a interação é um dos fatores primordiais para uma ave estar tranquila, né? E diminuir e assim praticamente minimizar qualquer tipo de estresse, né? E a gente já vê pelas penas, né? Sim. A gente já consegue olhar a pena brilhante, sem marcas, né? Não, exatamente. Uma muda bonita, aquela ave que está estressada, às vezes a gente até tem que muitos dos casos, às vezes nem é nada de bactéria ou vírus ou qualquer outro tipo, né? Mas são bem comportamentais, né? De depressão, né? Do estresse em geral. Então, é muito importante a gente saber como a ave vive e saber direcionar ou chamar o Fernando Petroni para ajudar nessa... Porque tem casos assim que realmente tem que chamar vocês que já estão aí nesse estudo e fazem esse trabalho, porque... Assim como o treinamento é uma ferramenta como é que eu posso dizer? De reabilitação psicológica, o treinamento, se ele não é bem feito, ele pode ser uma ferramenta que causa traumas psicológicos. Sim. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande no que a gente está fazendo. Né? Por isso que, dependendo do caso, a gente fala, procure um profissional. Eu estou aí à disposição, mas se não, chame um profissional e saiba que o profissional entende o que ele está fazendo. Claro. Né? Porque é a saúde psicológica do seu pet que está em jogo e isso a gente não pode brincar. Né? E eu vou mostrar um último caso, que é um caso que todo mundo sempre me pede para comentar, e só para deixar um gostinho de quero mais, e quem sabe no futuro a gente conversa mais sobre isso. É um caso que eu pude acompanhar o treinamento inicial do animal assim que nasceu, né? E depois do amigo pessoal meu, né? Um irmão, o Eduardo Lázaro, que é veterinário, e essa é a Nala. Quem quiser seguir a nala.arara, segue aí, vocês vão ver vários voos como esse aqui, ó. Então, o treinamento do animal para voar livre. Demais. Né? Levar o animal solto. Então, isso é algo que hoje é uma das grandes coisas que todo mundo está querendo. Eu posso treinar minha arara, minha calopsita, meu papagaio para voar livre? Como faz?
E isso, em relação à qualidade de vida, é algo fantástico. Só vai mudar toda a sua rotina da vida, da sua vida. Então, às vezes o que eu respondo pro pessoal é: ai, minha ave pode voar livre? Pode. Você pode voar sua ave livre e tal, porque essa é a grande preocupação. Mas Nossa, são bem possíveis da gente fazer esse tipo de trabalho, de você ter um animal que você vai levar para um campo, vai levar para um local e você vai soltar e ele vai voar, vai gastar essa energia e tudo, você vai chamar, ele vai voltar. E quando você pensa nisso em relação à qualidade de vida do animal, é maravilhoso. Mas nossa, isso vai virar. maravilhoso. É uma vida praticamente dela é normal, né? Em vida livre mesmo, só que ela tem um condicionamento de voltar, de estar mais segura, porque se ela volta para a natureza, ela morre, óbvio, né? Não consegue sobreviver. Exatamente. Só Mas já que que você adquiriu essa ave, né? Então, é isso aí, nossa, exatamente. isso é um assunto que a gente pode focar mesmo, É, porque é bem, pode ser né? trabalhado no futuro. Ou tanto por mim, ou como tem outros profissionais também que têm muito mais experiência que eu no voo livre, eu acho que o conhecimento tem que ser de qualidade, não precisa ser restrito a uma pessoa só, né? Sim. Uhum. Mas eu acho que Nossa, mas é eu gosto de sempre fantástico. botar, porque dá um gostinho, né? De caramba. Nossa, com Então, certeza. É isso, acho que não tem nem o que falar, foi super produtivo, muitas dicas. Se alguém quiser, vamos responder uma ou duas, assim, alguém tem vamos sim. alguma coisa? Vamos ver se tem alguma coisa que eu estou puxando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser, essa é a hora. Lembrando que o que a gente está falando hoje é um comentário bem geral, uma É. noção e tudo. Uhum. Mas a maneira aprofundada de como funciona, a questão às vezes até hormonais, a questão psicobiológica do treinamento de aves, de como treina, por que treina, quais são as consequências físicas e mentais, tudo isso, a gente vai aprofundar mais na disciplina da pós-graduação. Né? E lá a gente vai Uhum. ter, porque até questão de tempo, a gente vai conseguir aprofundar e eu acho que Isso. a pós em aves é algo revolucionário que a gente está tendo. Eu fiquei mal feliz quando eu vi que ia ter, né? É, e aí, quando eu tive o convite, aí fiquei mais feliz ainda, claro. Mas eu acho que Nossa, a pós em aves é algo necessário, que estava faltando para a gente, com a é. demanda que a gente tem hoje no mercado. Né? Então, parabéns pela iniciativa. Ai, obrigada. Eu acho assim, foi um projeto que eu já fiz, né, há alguns anos, e aí coloquei em prática, já faz uns 2 anos. Você acredita, no passado, não fechou turma, o pessoal ficou meio, nossa, só aves, né? Existe aquela coisa, pós-graduação em silvestres em gerais, mas a gente que está na área, a gente sabe que é, é crescente, né? O pet, Sim, a ave pet. E hoje em dia também existe tá formando, né? Antes existia poucos, mas agora a gente vê que tem uma demanda de criadouros, né? Que também a gente tem que falar sobre isso, sempre de adquirir alguma ave dessa legalizada, né? Procurar saber a sim, procedência dessa ave, que é muito importante, porque o que mais gira, né, no tráfico, em segundo lugar, é o tráfico de animais e desses animais são as aves, né? Então, a gente tem que conscientizar bastante. Além da clínica, né, e tudo mais na pós, também a gente vai falar da conservação, né, vai falar do treinamento, da clínica. Também a gente vai falar das outras aves só de rapinantes também, né? Do treinamento de sim, rapinantes, que é diferenciado também, né? Comportamento totalmente diferente. Então, assim, a gente vai englobar o mundo delas mesmo, só focando nelas, porque é muito assunto, é, é muito complexo, são muitas espécies, né? São muitas características diferentes, então a gente tem que dominar e passar isso, as pessoas têm que estudar e têm que viver para dar a melhor qualidade e saber como agir, ajudar, né, os tutores na clínica, ajudar também na conscientização,
O que mais chega é todo mundo, o pessoal da agropecuária falou para eu dar a semente, o pessoal da agropecuária. Então vira uma tradição, né? Sim. Aquele conhecimento tradicional do pessoal lá de trás, da avó que uma vez pegou um papagaio. Ainda tem muitos mitos, né? Então, a medicina já tá evoluindo, já está lá na frente, né? Então, agora a gente tem que se apropriar mesmo. E então, assim, é um estudo maravilhoso e todo mundo vai aprender. Eu que já estou na área faz um tempo também, estou aprendendo, né? Acho que tem que desenvolver também a pesquisa. Isso que você faz, né, Fernando, nada mais é também do que uma pesquisa constante, né? Porque Sim. cada hora você está com um animal, cada hora você vê um comportamento, né? Então isso é fantástico, né? A experiência que você tem, né? E que os profissionais que trabalham com as aves têm na prática, é isso que a gente vai conseguir também evoluir, né? Na questão do ensino. Então, assim, para mim é uma honra, é um prazer você que esteja na Foz. Já vai começar agora em maio, tá com a turma fechada. O pessoal tá empolgado. Não, vamos fazer a primeira aula online. Falei, então tá bom, vamos fazer a primeira aula online. O segundo módulo já vai ser prática, já vai ter anatomia na prática, já vai ter fisiologia. E a gente vai começar do comecinho mesmo e vai tentar mastigar bastante com pessoas aí que estão na área faz tempo. Então, aproveitem e qualquer coisa chama a gente, né? Com certeza. Agradeço demais todo mundo que participou e agora o pessoal perguntou, só por quê? Vamos lá, peraí. Vamos lá. Naquele vídeo em que os psitacídeos estão jogando basquete, como evitar que durante o treino eles não ataquem um ao outro? Pois só um consegue pegar a bolinha, né? Como evitar essa competição? Nesse tipo de treinamento, primeiro você vai treinar uma ave pegando bolinha e colocando na cesta. Depois você vai treinar a outra ave. Você vai treinar cada ave individualmente. Depois disso, você vai começar a colocar duas aves. Essas duas aves, certo? E você pode colocar, inclusive, duas bolinhas ao mesmo tempo. Depois você reduz uma das bolinhas e vai observando se elas têm um comportamento agressivo ou não. Geralmente, elas vão focar na bolinha. Elas vão tentar pegar a bolinha. Mesmo que esteja no bico de outra, vai tentar pegar a bolinha. Porque você treina individualmente até elas aprenderem bem e você vai começando a colocar mais indivíduos aos poucos. Aí elas focam na bolinha. Vão interagindo com a bolinha e vão, né, seguindo. Legal. Em caso de pacientes que chegam no consultório já muito ansiosos, pode citar alguns comportamentos que podem ajudar a controlar a situação? Tem sim. Duas coisas você pode fazer. A primeira, fazer uma sessão de condicionamento bem legal e uma de enriquecimento antes de levar o animal, então ele vai gastar energia, então ele vai estar menos reativo aos estímulos, então quando chegar lá vai estar mais tranquilo. E em alguns casos, como eu já fiz com alguns clientes, se possível, no processo de treinamento, tentar marcar umas visitas só para usar o consultório, tipo, eu posso só levar o meu animal aí, então você habitua o animal a chegar na clínica. Aí para a clínica, a bancada e tudo mais. Você fazendo essas duas coisas, geralmente isso melhora pra caramba. Ai, que bom. Interessante, ótimo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que tem mais uma que leva a ave a arrancar penas de asa e cauda. E aí eu acho que são vários motivos, né? A gente tem que avaliar, né? Isso que a gente está falando de comportamento, com certeza, é um animal que esteja mais estressado, é um animal que esteja com faltando algum estímulo, né, de local, até mesmo a questão uma ave que não tem também um sossego, todo mundo em cima, né? Então a gente também tem que ver o histórico, mas também pode estar relacionada a algum tipo de doença, de patologia aí, né? Ou também desbalanceamento nutricional também. Desbalanceamento nutricional, com certeza. Então não dá para... Isso é o que pode levar a arrancar. Pode não ser o que seja o seu caso, mas tudo isso pode levar. Aí precisa de uma avaliação mais completa, né? Conversar mesmo e tentar buscar a causa, né? Eu acho que é isso, Fernando. Agradeço demais, obrigada. Que isso.
eu acho que a gente pode conversar, gostei muito da ideia, depois a gente falar aí do voo livre com as aves, eu acho bem bacana. Era uma coisa até que eu tinha anotado aqui, mas eu sabia que não ia dar tempo de explanar Eu, muito. dos assuntos que vai estar no conteúdo programático da minha disciplina, que é a parte de voo livre também, né? Bacana, perfeito. Bem, pessoal, eu também quero agradecer a oportunidade, para mim é sempre um prazer, então sempre que quiser me chama que eu estou aqui à Chama, disposição, vamos né? chamar. Se alguma dúvida surgiu e eu acabei não respondendo, ou surgiu depois, Isso. manda uma mensagem no direct aqui no Instagram mesmo que eu respondo com o maior prazer. Legal. Tá bom? E lembrando que a gente grava, tá, pessoal? Essa live, ela fica disponível no Instituto IMA, no canal do IMA do YouTube. Então, e também, mas a gente deixa disponível aqui 24 horas. Então, até amanhã, quem quiser assistir, né? E depois a gente faz a edição só de começo dessa parada e deixa ela integral para todo mundo assistir. E mais uma vez, então, Fernando, agradeço. Obrigada, querido. A gente se Obrigado vê na também, boa noite. pós, né? E obrigada, pessoal, pela Tchau. interação. Beijo, tchau. Tchau.